Valendo. Pode ir? Pode. Oi, gente, meu nome é Rafael. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui de Focus Group em relação à política no Brasil, na região, e queria saber um pouco sobre os jovens, o que vocês acham. E vamos seguir um pouco um roteiro aqui para ter uma noção, mas esse aqui vai ser um debate. Queria saber com vocês votam em presidente prudente e qual foi a primeira experiência de vocês de votarem? Alguém começa? Eu sou de Martinópolis. Eu sou de Assis. Eu sou de Assis. Eu ainda não votei. Eu sou de Assis e nunca votei. Sou de presidente prudente e já votei aqui já também. Parabéns. Que bom. Qual foi a sua experiência pela primeira vez? Ah, cara, a primeira vez que você vota é bom, mas ao mesmo tempo é um pouco forçado, né? Você quer exercer aquele direito, mas você não sabe muito bem o poder que aquilo tem, né? Você não tem a prática, você não estuda mesmo de fato o que é aquilo. Você sabe o que os seus familiares comentam e o que você vê na escola e nas ruas e redes sociais, mas você não tem a sua opinião fixa inteiramente sobre aquilo. Depois eu falo que você começa a ter uma crítica maior assim sobre a política quando você vota a primeira vez e vê as consequências do seu voto e começa a analisar mais aquilo. Conforme você vai votando, você vai se tornando mais crítico em relação a isso, até mesmo pelo fato de você escolher a quem você vota. Eu acho que a questão de você ser jovem é um pouco imaturo. A questão de você votar aos 16, 17 anos. Acho que é uma imaturidade. Eu acho que você quer ter aquele direito só pelo direito, não a questão de você ter o poder do voto. Eu não acredito que seja imaturo, mas eu acredito que não seja articulado com os jovens de 16 anos. É muito difícil o professor que chega no ensino médio e pega uma aula inteira para discutir sobre política, que ensina realmente a política de fato, pega a política e destrincha assim na frente do aluno e passar isso de uma forma com que chame a atenção do aluno, com que o aluno queira saber daquilo, entendeu? Porque se o aluno não sabe da importância dele, para ele vai ser justamente isso, vai ser um fardo que ele está votando porque tem que votar, senão ele tem que pagar multa. Aos 16 Entendeu? anos, o voto ainda não é Não é obrigatório. obrigatório. Então, Não é quem obrigatório. vai é porque tem interesse. Tem interesse. Isso que o Julinho colocou, eu acho que o problema do Brasil na questão do voto não é o voto em si, é a questão de criar consciência política, não só no jovem, mas desde a criança. A criança é a base. Então, se desde pequeno, desde lá das fases iniciais de educação, primeira, segunda série, se é criada uma cultura da importância política que aquela criança ela tem que ter essa consciência, quando ela chegar na adolescência, ela vai ter isso bem já formado na cabeça dela. Então, hoje, a maioria, vocês sabem disso, a gente estudou isso aqui no curso, teve aquela questão do direito ao voto, das diretas já, que é recente, aí, há 20 anos atrás. O brasileiro ele lutou para ter o direito novamente de escolher os seus candidatos, escolher quem vai governar por ele. E hoje em dia o que você vê é um total descaso. As pessoas elas trocam o voto dela por um jogo de camisa, por um botijão de gás, por uma cesta básica. Ela faz com que esse poder que ela tem, esse direito que ela tem ao voto, isso seja algo que ela possa barganhar, que ela possa tentar tirar uma vantagem momentânea daquilo ali. Então, é igual quando o pessoal às vezes critica a questão da política brasileira. O político brasileiro é corrupto. Na sua maioria, sim. Mas isso é o quê? É cultural. O brasileiro é corrupto, não é o político brasileiro. Então, o sistema, você pega hoje o sistema político brasileiro, nós vamos ter as eleições esse ano, não importa, provavelmente, aquele que vai chegar à presidência. Ele sozinho não consegue combater o sistema. Só ele é aquela antiga frase, uma andorinha sozinha não faz verão, e realmente é assim. Sozinho ele não vai chegar lá e conseguir mudar. Na época do mensalão, em 2005, foi feita uma pesquisa na questão do mensalão e tal, todos os desvios lá, as propinas. O que o brasileiro faria? O que você faria se você estivesse no lugar desses deputados, desses senadores, do presidente, desses governadores? 82% dos brasileiros disseram que fariam a mesma coisa. Então, como que você cria, como o Juninho disse, o jovem, às vezes ele tem uma imaturidade para votar aos 16 anos? Sim,
mas a culpa não é dele. É da cultura, do ensino. Exatamente, é a cultura brasileira que faz ele pensar dessa forma. Então, não só o jovem, a questão do voto ser obrigatório. Né? Se o voto fosse, talvez, não sei também se resolveria, mas se o voto fosse facultativo, talvez só iria votar, como a Bianca disse, aos 16 anos não é obrigatório. Então só vai votar aquele que tem a consciência que acha que ele pode fazer alguma coisa pelo país. Então talvez isso mudaria, né? Mas não sei se seria essa a solução. Mas acho que esse fato do voto ser obrigatório é justamente para... Eu acho que o maior medo deles não fazerem com que o voto seja obrigatório é 50% não exercer isso. Entendeu? Que é o que pode acontecer, por exemplo, o Brasil comparado a outros países, nos Estados Unidos, o dia mais feliz do ano é o dia de eleição. É o dia que todo mundo quer, entendeu? Exercer o seu direito e votar ali e falar que, olha, o fulano tá lá porque eu coloquei lá, porque eu votei nele. E aqui no Brasil já não é assim. Você vota no cara, o cara vai lá e você mete o pau nele e... Aí lá, ó, não devia ter votado nisso, mas ó, também votei forçado, nem pensei pra votar. Eu acho que a falta de consciência na base faz total diferença, vai refletir diretamente com o cara com 16, 18, 25, 30 anos do que ele vai votar. Porque hoje mesmo, jovens ou não, tem muita gente que vota naquele que está com a estatística tá mais alta, o cara tá com cara de que vai levar e ele não quer perder o voto dele. Como se ele estivesse num jogo e ele tem que entrar no time que ganha, sabe? E o Brasil também tem um lance, provavelmente essa questão que o Julien falou que a política é um dia feliz nos Estados Unidos, provavelmente lá não existe o ditado de que política, futebol e religião não se discuta. Muito provável que não existe esse ditado lá. E no Brasil, acho que as pessoas abraçam algumas frases dessa, cara, e aí acaba realmente não discutindo política, não discutindo futebol, não discutindo religião, e continuam com a mesma formazinha de pensar, votar no que vai ganhar, votar no que vai me dar uma cesta básica, votar naquele... Enfim, eu acho que isso deve ser discutido sim, e deve ser formado a partir da base. Eu votei com 16 anos, votei consciente. Sabia, cara. Falei, eu quero, votei para prefeito. A primeira eleição que eu votei foi para prefeito. Falei, eu assistia, acompanhava, dava risada pra caramba no horário eleitoral, mas eu assistia, acompanhava a campanha do cara e falei, não, eu quero que esse cara ganhe porque é interessante para a cidade. Né? Dos que tem é ele. Tem que escolher um, não tem? Então, dos que tem é esse. E eu votei consciente, cara, com 16 anos, primeira eleição, e foi na boa, assim. Eu votei sabendo realmente o que eu queria para a cidade. E para você, qual é a força do voto? Hoje, para você, assim, não tipo, na sociedade, a força do voto nas urnas? Cara, o voto ele tem o poder de mudar a história totalmente. A gente está vendo um mandato aí, um governo que está caminhando de uma certa maneira e nós, conscientes, estando conscientes, buscando aquilo que... interesse pessoal, né? Eu acho que você vota no interesse pessoal. O cara fala que é contra o aborto. Pô, interessante, eu também sou contra o aborto. Eu me identifico com isso e eu queria que o Brasil fosse assim, que todo mundo, que isso fosse um crime. Vou votar no cara. Entre as outras propostas, você não vai isolar. Mas enfim, vou votar no cara, porque o cara tem a mesma ideologia que a minha. Interessante isso. Em contrapartida, se ele tiver uma mesma ideologia que você e o restante todo contra, não vale a pena. Então, eu acho que o voto, ele tem... Nós, né, como jovens, enfim, a gente tem a força nas mãos de mudar, cara, de mudar a direção. E eu acho que o voto é isso. A força do voto é esse, é mudar a história de um país totalmente, assim. Eu acho que principalmente nós, jovens, que temos o conhecimento ali, né? Hoje em dia, para você saber sobre política, você vai no Google e digita lá tudo que você quer saber e tá ali, cara. Você pode estudar, entendeu? E outra, acredito que a gente tem força de mostrar também para as outras pessoas que voto é importante, entendeu? Política não se discute. Chega um dia de domingo e conversa com sua mãe, com seu pai sobre tudo. Vê a opinião deles, tenta articular um pouco ali. Ah, filho, mas eu não gosto de falar sobre isso. Mas pai, como o senhor não gosta de falar de uma coisa que decide o futuro do país? Então, começa a cobrar ali, porque se a gente começar a cobrar, vai começar a ferver. Vai Mas começar nós a temos articular um pouco. acesso à informação, à política,
Mas o que falta é interesse. Hoje é alienado quem quer. Sim. O cara não tem interesse, ele vai ficar alienado porque ele quer, porque a informação tá ali, cara. Só cortando rapidinho, tem até um político, eu não lembro o nome dele agora, é um dos que é candidato, um dos candidatos, mas enfim, o cara tentou bloquear as pesquisas na internet dele sobre o passado do cara. Ele estava entrando com uma ação para tentar bloquear tudo que é informação do passado do cara. Porque ele sabe, cara, que não é na época do Collor mais. Que o cara estragou o Nordeste, depois veio pro centro do Brasil e foi presidente, tá ligado? Porque as pessoas não tinham informação. Agora, cara, caiu a casa dos caras, não tem... Hoje Você acha que então a globalização, junto com as redes sociais, a tecnologia, está ajudando a questão da sociedade mesmo, a questão da eleição? Nas eleições, sim, com certeza. Até porque, pegando isso que o Danilo falou, no início da década de 90, citando o exemplo do Collor, você tinha uma emissora, você tinha um meio que ela era a exclusiva formadora de opinião, que era a Rede Globo. O que passava na Rede Globo era verdade. Por quê? Era o acesso que todo mundo tinha. O Jornal Nacional era o principal jornal, o que ele falava era verdade. Aquilo era levado como verdade. A Rede Globo, ela elegeu um presidente e ela retirou um presidente do poder. Da mesma forma. Quando ele entrou, ele chegou e falou, não, quem manda aqui sou eu, agora eu vou tocar. Falou, não, negão, não é assim. Ela foi lá e tirou. Então, por quê? Porque em qualquer buraco, em qualquer canto do Brasil, se pegar uma emissora só pega a Globo. Por isso que ela sempre é a líder de audiência. Sempre. Não tem como. Então, o que acontece? Hoje não. Hoje nós estamos aqui, ó, naquele celular ali, você tem a informação do que está acontecendo no Brasil, no mundo, em qualquer canto. Como o Danilo falou da questão do bloqueio de informação. A informação é muito rápida. E esse acesso à informação que deveria ajudar, às vezes atrapalha. As pessoas não sabem usar a informação que eles têm nas mãos. Eles não sabem aquilo que eles têm nas mãos, o poder que eles têm nas mãos. A questão do voto consciente, de tentar mudar uma realidade. E a política, a questão de, eu não gosto de política, eu não discuto política, a gente faz política todos os dias. Todo dia você faz política, dentro da sua casa, dentro da sua sala de aula, dentro do seu trabalho. Tudo aquilo que você quer realizar envolve política. O senso político mesmo. Igual a gente está discutindo aqui, pegando o exemplo da nossa própria faculdade mesmo. Esse ano a gente montou aqui o DEAF, Atlético. Quantos alunos tem aqui na Facop? Mais de 400. Fizemos a primeira e a segunda assembleia. Eu até falei, deu gente pra caramba, deu 100, 120 pessoas. E os outros? Não, a aula lá, vai ir lá pro auditório, lá pra decidir negócio do DA da Atlética. Não me interessa por política, então eu vou tomar uma cerveja, eu vou embora mais cedo, eu gosto de assistir novela. Então, isso é política. É muito fácil você sentar e falar, o curso não cresce, o meu país não cresce, o meu município é assim, assado, só que eu não faço nada. Qual a contribuição que você dá para que isso aconteça? Então é muito fácil. O brasileiro ele é muito acomodado com isso. De uns anos para cá, aquela geração dos nossos pais que brigaram pelo voto, que faziam as manifestações de uma forma civilizada, até vamos dizer assim. Os caras eles se juntavam para tentar mudar uma ideologia. Hoje não acontece. Hoje a maioria das manifestações que a gente vê é o quê? O cara vai lá fazer uma manifestação, não é todo mundo, mas ele vai lá e está pensando o quê? Em quebrar patrimônio público, porque ele não enxerga que se ele quebrar uma praça, ele não vai estar prejudicando aquele governante, ele vai estar prejudicando a si mesmo, porque é do bolso dele que sai o dinheiro para consertar aquilo. Então é muito complicado isso daí. O jeito é essa cultura brasileira de achar que quebrando tudo vai melhorar alguma coisa, não vai. Mas o que você está falando, Bill, você pega assim, duas frentes totalmente diferentes. Você pega aquela época do Collor, eu não vejo como geração dos nossos pais, porque você vê o pessoal das capitais, o pessoal, pelo menos da geração dos meus pais, que do interior, eles não estavam nem sabendo o que estava acontecendo, entendeu? Estavam um pouco se lixando, até hoje não se interessam por isso. Votam em quem tem que votar, em quem está na frente ganhando as pesquisas, ou que seja o oposto de quem está no poder. Vamos supor, se era o PSDB que estava no poder, eles votavam no PT porque achavam que era o único que conseguia tirar o PSDB do poder. E a mesma coisa hoje, se o PT está no poder, o pessoal vai votar no PSDB porque acha que é o único poderoso para tirar. E essa geração que está hoje, manifestando hoje, é totalmente diferente daquela pelo simples fato. Aquela geração foi montada pela Globo. Aquela rebeldia,
90% da população ir nas ruas pedindo a saída do Collor, foi montado pela Globo. Sendo assim, você consegue ver uma diferença tremenda, porque a Globo está contra essas manifestações. A Globo mostra uma parte dessas manifestações. Estava tendo manifestações em São Paulo com mais de 4 milhões de pessoas, ou 2 milhões de pessoas, tá ligado? E você não via aquilo, você não via a manifestação. Você via um pequeno público, um pequeno povo que está quebrando tudo. Você fala, eu sou contra quebra-quebra. Cara, eu não sei até que ponto eu sou contra. Porque se você, não quero, fora corrupção. Não, tudo bem, a gente vai fazer diferente. Fez? Mudou alguma coisa? Você foi visto? Não foi. O que foi visto foi a galera que quebrou, a galera que fez bagunça, a galera que fez aquilo. Enquanto você não é visto, ninguém vai fazer diferença. O que é? Os caras estão lá na rua e daí o que vai fazer diferença? Lá, se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, a Dilma vai se reeleger, cara. Vai todo mundo esquecer tudo e vai se reeleger. Não tem boca. É isso, alguém falar pra mim, não vai ser assim, vai, cara. Quantas propostas a gente teve quando teve as manifestações, quantas coisas a gente viu, falou que ia fazer diferente, que ia acontecer, que o gigante acordou e a galera ia mudar, e mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não mudou nada, cara. O Brasil é o único país que vai ser sede da Copa do Mundo que a FIFA não vai pagar imposto, cara. Entendeu? É o único país, o país que gastou mais que as últimas 3 Copas juntas. Entendeu? Então, cara, eu acho que não tem comparação dessas duas vertentes. Eu vejo que aquela geração era comandada por um tipo de pessoa, de uma forma, e essa agora é totalmente diferente, veio meio que como se fosse aquele pessoal contra a ditadura militar mesmo, que não tinha o apoio da imprensa, que não tinha apoio de ninguém, e quebrava tudo, e era luta armada, e conseguiu fazer a diferença. Entendeu? Eu vejo dessa maneira. Mas você não vai fazer a diferença destruindo o patrimônio público, porque você está pagando imposto. Eu não quis dizer, tipo você assim, que construiu aquilo e você está destruindo porque você Você acha pagou. que você quebrar um caixa eletrônico do Banco do Brasil lá na Praça da Sé, lá vai mudar alguma coisa? Não vai. Mas Sei mudar a não. realidade Na verdade, brasileira. não, na verdade quem quebra aparece. Ele só vai aparecer. Sim. Se vai haver mudança, se vai haver algum tipo de mudança, eu não sei. Mas ele vai aparecer mais que os outros. Tem um professor que ele fala que nenhuma guerra se faz, nenhum objetivo é alcançado em uma guerra sem sangue. Então, assim, dá pra entender que, o quebra, ele é válido, entre aspas. Cara, sinceramente, eu acho que eu sou contra ficar destruindo tudo, porque eu sei que vai doendo no meu bolso depois. Né? Depois, impostos talvez aumentem, ou alguma coisa pode acontecer e vai refletir no meu bolso. Porém, quem quebra, cara, aparece. O Black Bloc era um grupo que não era tão grande quanto os manifestantes pacíficos, eles apareceram sempre. Todos os dias que você ligava a TV tinha um quebra dos caras, os caras lá com a cara coberta, quebrando, e eles apareciam. Sim. Né? No fim, o propósito é mais ou menos a mesma insatisfação, só que uns se manifestam de uma forma, outros de outra. Um com uma massa de 2 milhões não aparece tanto como uns caras com 150 mil quebra tudo, né? Então, eu acho que eu entendo o que o Lucas falou, esse lance já apareceu. E falando sobre essa questão, vocês acham que a manifestação foi aquela primeira marcha da sociedade mobilizar mesmo? Ou foi questão foi mais para manipulações partidárias? Manipulação partidária. Eu acho que pode ter começado como manifestação partidária, mas eu não vejo como isso. Eu vejo como uma gota d'água. Tipo, a galera do Facebook, a geração Facebook saiu dos computadores. Eu vejo assim. Eu falo isso porque muita gente que eu conheço em São Paulo estava nas manifestações e nenhum é filiado a partido nenhum. Não, sim. Entendeu? Então pode realmente ter começado como 20 centavos, como você sempre tem manifestação de indústria, manifestação de coisas, só que dessa vez foi diferente. Ninguém esperava aquilo. Ninguém esperava esse boom. Entendeu? Eu acho que foi a gota d'água no copo que precisava transbordar. Se vai acontecer de novo, não vai acontecer de novo. Eu não vejo como se fosse acontecer de novo. Eu não consigo ver que vá. Eu acho que vai continuar. Vai ter manifestações, sim. Vai ter quebra-quebra perto do estádio, sim. Vai ter briga com policiais, sim. As Forças Armadas vão invadir, talvez. Só que do co-up que teve no meio do ano passado, eu não acredito que vai acontecer de novo. Eu acredito na questão da manifestação partidária, porque, pegando o exemplo do Black Bloc lá que o Danilo estava falando aqui, aquele cara que matou o cinegrafista da Rede Bandeirantes, o advogado dele foi pago por um deputado de um partido. Tem interesse, né? Algum tipo de interesse. Que um deputado tem em ajudar um cara que matou um jornalista? Nenhum, entre aspas. Exatamente. Então, o início, é igual você falou, o início
das manifestações foi estritamente partidário e político. Os caras pegou, tanto é que foi um negócio tão pensado. Quando que estourou as manifestações? Copa das Confederações, evento teste, o mundo está de olho no Brasil. As manifestações foram de junho até julho, agosto, acabou. Isoladas, uma aqui, outra lá, mas do jeito que foi nesse período, acabou. Tanto é que a questão, igual você estava comentando, a questão dos partidos, de reeleição, isso e aquilo, que se o Brasil ganhar a Copa, eu acredito que o Brasil pode cair na primeira fase. A eleição está ganha. A eleição está ganha. A conta é simples, muito simples. O Bolsa Família, ele atende 10 milhões de famílias no Brasil. Isso não sou eu que estou falando, é a Caixa Econômica Federal, na propaganda dela que ela mostra. São mais de 10 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Cada família, ela tem em média 3 eleitores. Em média, porque uma família que é atendida pelo Bolsa Família, a mãe, o pai, ela não tem um filho. Ela tem 5, 6, principalmente no Nordeste. Se tiver em média 3 pessoas que votam, são 30 milhões de eleitores. Se desses 30 milhões de eleitores, 70%, que não é uma conta absurda, votarem no partido que está no governo, esse valor vai te dar em média 18 milhões de votos. Só do Bolsa Família. Fora o que? As amarrações políticas que vão influenciar isso daí. Com 18 milhões de votos, mesmo que a mãe da presidenta fale assim, eu não vou votar na minha filha, ela está no segundo turno. O ano passado, na eleição passada, com 18 milhões de votos, o terceiro colocado, que foi a Marina Silva, teve 15 milhões. Então, com 18 milhões de votos, ela está no segundo turno. Ela indo para o segundo turno, aqueles que ficam para trás no primeiro turno vão se aliar. E vão se aliar com quem? Vão se aliar com o governo que está na situação, porque é o governo que já está com um projeto em exercício e os caras têm um poder de barganha muito grande. Então, a não ser que aconteça um milagre, a eleição está ganha. Isso é estatística. Então, quem que vence a eleição no Brasil? Norte e Nordeste. Isso é fato. Por quê? Maiores beneficiados por planos de governo. Então, New York Times publicou um artigo ano passado sobre isso. Na eleição passada, a BBC de Londres abordou isso, que o Brasil era o único país no mundo que ainda tinha voto de cabresto. Disfarçado, porque isso é voto de cabresto. Né? E uma coisa, o brasileiro na sua grande maioria, ele tem consigo a questão da gratidão. Exatamente. Se alguém te ajudar, o cara, politicamente, você tem um candidato a vereador lá, o cara é teu amigo. Você sabe que o cara, talvez, a grande maioria, não estou generalizando, mas a grande maioria, você sabe que o cara não tem capacidade nenhuma para exercer um cargo desse. Mas aí você vai olhar e falar, pô, o cara é meu amigo, o cara já me ajudou, velho. O cara, quando eu precisei, ele me ajudou. Então, eu tenho que retribuir isso para ele de alguma forma. E quando você bate essa questão de gratidão em cima de uma coisa que pode te matar, que é a fome, por exemplo. Por exemplo. Bolsa exatamente. Família. Pô, pessoas não morreram por conta do Bolsa Família. Né? E aí a pessoa, de que forma que ela vai retribuir? Quando ela for votar lá, ela vai sentir uma pessoa que vai trair. Ela vai sentir um traidor com relação àquele que ajudou ela. Né? Então, só que... Fora o medo de perder, né? Então, exatamente, o Aécio Neves... Isso daí que o Danilo está colocando, na eleição passada, não sei se vocês lembram, na primeira pesquisa, a presidenta ela tinha 5%. O Serra levava no primeiro turno. No primeiro turno ele ganhava a eleição. E isso lá em fevereiro, março. Em cima disso daí, ela ultrapassou o Serra, foi no segundo turno e ganhou a eleição. Em cima disso, o Danilo está falando. Tem o Bolsa Família aí. Então, se não fosse o outro presidente lá, o antecessor meu, você estava passando fome. Você estava morrendo. E aí é onde você joga isso daí e a pessoa ela se sente, não seria culpada, mas ela se sente no dever de retribuir isso. Eu já vi um partido que é candidato à presidência dizendo que nada vai mudar com relação ao Bolsa Família, às ajudas assistenciais que o governo criou. Tanto que o Plano Real, que foi bom no Brasil, não foi retirado, não foi mudado quando a política mudou. Então eles falaram, nós não vamos mexer nos planos que estão dando certo, vai haver adaptações, enfim. Só que as pessoas são fiéis
são fiéis a ações que outras fizeram, por exemplo, preciso votar na Dilma, no PT de novo, porque ela me ajudou. Então acho que é muito questão de gratidão, assim, as pessoas ficam... Mas isso amarra as pessoas, né? Eu acredito também que vem questão de alienação. Sim. Também. Porque com as manifestações que teve, como foi citado, com o que está acontecendo, muitos jovens, como eles falaram, acordaram. Então, eles sabem que, assim, ajudou, ok. Só que eles estão vendo tudo que está acontecendo. Então vai ser diferente. Não é porque ajudou que eles vão ter que votar. Porque eles não sabem que não é obrigação deles. Tá votando, vamos supor, a Dilma me ajudou, tenho que votar nela. Não, ela não vai saber. Ela não vai estar ali conferindo um por um quem votou, quem não votou. Então é muita questão de alienação. Eu queria pautar alguma coisa aqui, questão da região, até mesmo nacional. O Zé do Gato foi eleito aqui presidente prudente. Eu queria saber de vocês, por que ele foi eleito? Será que foi algum gesto de manifestação da sociedade? Tipo, não tem que votar, vou votar uma pessoa... Então, É a forma mais boa. acredito que seja a maneira mais burra de um protesto na face da Terra. Se foi um protesto. Tipo a do Tiririca, Se né? foi um protesto. O Tiririca Mesma coisa. ganhou disparado, né? Entendeu? Assim. Eu não consigo ver como um protesto você colocar um analfabeto para Mas sabe o que eu acho isso? Eu acho isso aquela relação seguinte, é um velho clichê que as pessoas usam como desculpa. Ah, não tem quem votar, eu vou colocar esse daqui porque, olha, todo mundo tem que perceber que ele é melhor que todo mundo aqui. Mas, pô, então não tem em quem votar? Peraí, olha, tem fulano, ciclano, beltrano. Quem que são eles? De onde que eles vieram? Como que é o projeto deles? Analisa tudo e desses você escolhe o melhor. Não tem o porquê você votar num cara que não tem nada a ver, que mais sabe escrever o seu nome, grita no sinaleiro, como maneira de protesto. Eu não sou daqui, mas que nem nessa questão, eu também penso por um lado que ter colocado ele, às vezes de estar comparando, os outros são todos iguais. Assim, Sim. ele não é, vamos supor, ele não sabe muita coisa, mas os outros também. Então, Agora, meio mas que eu pergunto entraria pra nesse- você, nesse caso. o tanto de voto que ele recebeu e o tanto de gente que ele trouxe com ele junto, a pessoa não tem ciência disso, meu, que não, então eu vou votar no cara porque ele é ruim e os outros têm que perceber que ele é melhor que ele, mas e o tanto de pessoas que ele levou junto com ele? Você quer ver uma coisa? E o tanto de pessoas que vão trabalhar por Pegando trás isso que dele? você falou, se você perguntar para 70% dos Eu ia eleitores falar brasileiros exatamente isso. como que funciona o processo eleitoral, o deputado mais votado, você tem lá na Câmara de Vereadores, vamos pegar um local, você tem 11 cadeiras, são os 11 mais votados que vão? Não, não são. Depende das coligações. Então o que acontece? Você pega um Zé do Gato da vida, igual você falou, o cara vai e estoura, por causa de ser uma figura folclórica, brinca, tal, isso e aquilo, por protesto, ele entra. O Zé do Gato, ele não entra sozinho. Ele vai arrastar 2, 3 do partido dele, da coligação dele com ele. E às vezes gente boa de outras coligações perdem a cadeira com mais votos. E aí é onde vira a situação. Se você chegar na Câmara de Presidente Prudente hoje, para a maioria dos vereadores que estão do lado do Zé do Gato e perguntar se o Zé do Gato é um mau vereador, ele vai te responder que não. Claro que não. Por quê? Porque para eles é interessante ter o Zé do Gato. Agora, se você perguntar para a população se o Zé do Gato, nesse caso, se ele é um bom vereador, ele vai te responder que ele não é um bom vereador. A TV Fronteira fez uma reportagem em fevereiro mostrando os projetos da Câmara de Presidente Prudente. Cada vereador, quantos projetos cada vereador encaminhou para votação. O Zé do Gato não encaminhou nenhum projeto. Nenhum. O cara ficou um ano sentado de toda terça-feira na sessão da Câmara. Terça, segunda aqui, é segunda, né? Anastácio que é segunda também. Toda segunda-feira, o cara ficou lá sentado sem fazer nada. Aí foi entrevistar ele. Falou, mas e aí? Não, é porque eu tô aprendendo como é que faz isso daqui. Pô, eu tô aprendendo. É aquele negócio, o povo tem que entender que o vereador, o político que está lá, é um funcionário seu. É a mesma coisa você contratar um cara para sua empresa e o cara ficar durante um ano na sua empresa, recebendo o salário dele sem fazer nada, e olhar na sua cara e falar assim, não, é porque, ó, eu tô aqui há um ano, eu tô aprendendo como que se trabalha, como que faz o negócio. Meu, não existe isso. Então, essa questão do protesto, o brasileiro, ele não conhece o processo. Ele acha, é bem aquilo, você quer protestar, você bota um cara melhor que o outro no lugar. Você tira a vaga do cara.
né? Mas o brasileiro, ele não pensa dessa forma. Então é Só que eu acho que aí volta para a questão da base. Sim. Porque nem todo mundo sabe que quando entra, ele tá levando 1, 2, 3. No começo, como eu falei, eu voltei com 16, eu não sabia que entrava mais 1, mais 2, mais 100 lá dentro junto. Hoje eu já sei. Então tem essa questão de a base não só para quem tem 16, 17 anos, mas para todo mundo que deve ficar ciente disso. É estudar política, né? educação política. Eu morei na Alemanha e lá, tipo, na escola lá, desde os 13 anos eles têm aula de política, é da grade escolar. Como matemática, é da grade escolar política. É discussão de política, aprender o que é política, como fazer política, desde os 13 anos. mal tem ensino religioso. Não, e essa Sociologia foi cortada da grade, filosofia, e são matérias que ajudam as pessoas a pensarem. E essa questão do voto de protesto, as pessoas não têm vergonha de protestar nas ruas. Só que eu acho que se nós formos para as ruas e perguntar quem de vocês votou no Zé do Gato como protesto? Eu tenho que ser corajoso e falar, eu votei. Na hora de admitir o voto cagado, ninguém admite. Eu não conheço muito sobre o cenário político de Presidente Prudente, mas eu escutei algumas pessoas falando que o Zé do Gato ele foi produzido mesmo. Ele foi produzido para levar a gente para dentro, entendeu? Ele foi produzido por um grupo de publicitários, não sei nomes, não sei se alguma agência, como funcionou, mas falaram que ele foi produzido, que toda a campanha dele não foi ele que criou, foram publicitários que criaram. Não, a campanha dele, aquele Zé do Gato Miau lá, velho, aquilo lá, velho, Lula lá, mano. Não. Lula lá, velho. Lula lá não foi feito? Não, o Zé do Gato Miau existe há... Lula lá, muito mano. tempo. Na verdade, o Zé do Gato ele era um cara que vendia bala no sinaleiro e fazia aquele barulho. Fazia aquele barulho. E as pessoas perceberam que ele chamou a atenção e quiseram colocar ele lá justamente para isso mesmo, para fazer o que ele soube fazer melhor. Chicão da maçã do amor. Exato! Assim, que a visão das pessoas é assim, se tem gente lá dentro que tá me roubando, eu vou colocar alguém que não faz nada, mas não vai me roubar. Em Santo Anastácio aconteceu isso. Pura ingenuidade. O vereador mais votado da história de Santo Anastácio é um vendedor de algodão doce. Ele teve, na época, não foi nessa última eleição, na retrasada, ele teve 1.500, 1.400 votos. Para você pegar, você fala, pô, perto de Prudente isso é pouco, mas Santo Anastácio tem 14 mil eleitores. Ou seja, 10% dos eleitores, para um voto de vereador, 10% é muita coisa. E ele foi eleito. Por que ele foi eleito? Porque as pessoas olhavam, e pessoas esclarecidas. Você ia conversar com as pessoas na época de campanha, as pessoas falavam isso. Cara, ele tem 12 filhos. Ele trabalha vendendo algodão doce. Então, ao invés de colocar um cara que não vai fazer nada lá, eu vou colocar ele porque ele vai ter um salário que ele vai sustentar os filhos dele. É justamente Aí, exatamente. Aí o que aconteceu? Ele foi eleito. Com 2 meses que ele foi eleito, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Largou da esposa, deixou os 12 filhos com a esposa passando fome, né? E aí ele foi viver a vida dele. Casou de novo, não fez absolutamente nada. Na última eleição, desses 1.400 votos, 1.000 e poucos votos que ele teve 80. Então você vê como que o cara, é bem aquilo que o Julinho falou, é o apelo emocional. Eu vou botar o cara lá porque ele não vai resolver, é aquele tal negócio, ele não vai resolver a situação do meu município, mas ele vai resolver a situação dele. Ele vai cuidar da família dele. Aí o cara entra lá, não resolve a situação do município, não resolve a situação da família dele, e ainda fica lá 4 anos e não faz nada. Então tem muito disso. Gente, só pra... Tá acabando Eu não quero falar mesmo. Só queria uma opinião de... definir uma palavra só. O que é o Brasil para vocês? Eu queria saber de cada um de vocês. O que é o Brasil é uma palavra. Mas pode começar com você, Julinho. Não posso pensar? Mas com você, então. Não, vou pensar. Começa pelo Bill lá. Não, pera lá. O Bill é um cara mais Uma parecido. palavra. Uma palavra. O que é o Brasil? Olha, uma palavra para o Brasil hoje, descaso. Descaso. Tá, não. Eu acho que vergonha. Vergonha. Corrupção.
Eu acredito que uma palavra assim que me define assim o Brasil é fé. Por mais que tudo que isso esteja acontecendo, acho que o brasileiro mesmo em si vem da sua natureza sempre acreditar que vai acontecer algo ou fazer com que aconteça algo. Então, acho que para mim é uma pequena coisa que está começando, é uma semente que está começando a germinar agora. E tenho fé que é um dia de fruto. Para mim é alienação. Alienação. Descaso. Eu tô na mesma linha do Julien, assim, eu acho que como brasileiros e eleitores, cara, se a gente não tiver esperança, a palavra para mim é esperança. Eu acho que se a gente não tiver esperança, não vale de nada votar, não vale de nada ver as corrupções, não vale de nada protestar. Então acho que esperança é uma boa palavra. E a última, todo mundo já falou? Já está bom? Acabou por aqui, então. Então, Obrigado a todos. depois vocês conversam com o meu... Liberar embaixo. Valeu. 40 minutos.